esperando que você viesse. Agora a nossa turma tá completa. Você quer um pão, um pouquinho de suco, uma fruta? Uma maçã. Quer uma maçã? A gente estava exatamente falando sobre ela antes de você chegar. Quem a criou? De onde ela surgiu? De onde ela veio? Bom, até onde a gente sabe, ela veio da árvore. Mas quem criou a árvore? Jesus. Jesus, meu querido. A água, o sol, a terra e os animais. Os peixes, as aves. Ah, isso me faz lembrar de uma história. A história da criação de todas as coisas. Esta é a história da criação de todas as coisas. Deus, com seu poder, criou o mundo e tudo que existe. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que ele o mundo criou. O dia e a noite, os rios, o sol e o mar, estrelas e planetas, o céu azul e o ar. Primeiro, segundo e o terceiro dia, o quarto, o quinto e então o 6º dia. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que ele o mundo criou. Fez flores e florestas, fez peixes e animais, girafas muito enormes, tico-ticos e pardais. Primeiro, segundo e o terceiro dia, o quarto, o quinto e então o 6º dia. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que ele o mundo criou. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. Por sua voz tudo se formou. Jesus falou e então tudo apareceu. Foi assim que ele o mundo criou. Primeiro dia, a luz e as trevas. Segundo dia, separação das águas. Terceiro dia, a terra, o mar, as árvores, a grama e as verduras do pomar. No quarto dia, estrelas, sol, o ar. No quinto dia, os animais do mar, baleias e peixes e tudo que está lá. Então no 6º dia, fez outros animais, macacos, ovelhas e muito, muito mais. E quando terminou, olhou muito bem e viu que tudo era muito bom. Jesus ficou feliz por tudo que fez e os anjos cantaram amém. E os anjos cantaram amém. E os anjos cantaram amém. Amém! Legal, né? Eu gosto muito dessa história. Vocês sabiam que depois que Deus criou o mundo, tudo ficou tão lindo, mas tão lindo, que dava gosto de olhar. Mas não tinha ninguém para morar naquilo tudo. Então Deus teve uma ideia. Ele criou alguém parecido com ele para morar lá. Foi então que surgiu Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher. Já no final da semana, Jesus pega a água e joga no chão. Ela mistura na terra, fazendo o barro que vai ser Adão. Com suas mãos, Jesus pega o barro e bem devagar começa a moldar o boneco Adão.
Jesus vai moldando as pernas de Adão. Logo depois vem o peito, os ombros, os braços do boneco Adão. Depois Jesus coloca a cabeça, os olhos, a boca, ouvidos, nariz no boneco Adão. Bem forte no nariz de Adão, e um milagre acontece. Adão abre os olhos com muita emoção, e os dois se abraçam e cantam e choram, porque um boneco virou gente grande, e o boneco Adão. Sabem como se chamava o lugar onde Adão e Eva moravam? Jardim do Éden. Éden quer dizer paraíso, lugar perfeito. Mas o jardim já não existe mais. Adão e Eva escolheram ficar longe de Deus. Escolheram o mal. Eu vou explicar. No jardim que Deus fez para Adão e Eva, havia uma árvore chamada de a árvore do bem e do mal. Era uma árvore diferente das outras. Ela ficava no meio do jardim e era a única que Deus havia dito aos dois para não comerem de seu fruto. Deus falou que se eles comessem, eles iriam morrer. Só que numa hora que Adão se afastou, Eva resolveu chegar bem perto da árvore para ver por que essa árvore era tão perigosa. Lá ela se encontrou com uma serpente. E a serpente falava. Ela ficou toda confusa, achando aquilo tão diferente. Nunca tinha visto um bicho falar. Só que ela não sabia que não era a serpente falando, mas sim Satanás, um anjo muito mau que queria que Adão e Eva brigassem com Deus. Quando Eva chegou perto do fruto, ouviu a serpente dizendo: Deus falou que você não podia comer do fruto dessa árvore, senão você morreria. Mas olha aqui, eu como e não acontece nada. Na verdade, Deus não quer que vocês sejam como Ele, sabendo a diferença entre o bem e o mal. Por isso que Ele não quer que vocês comam. Eva sabia que não deveria comer, mas depois de ver a serpente comendo, resolveu chegar mais perto. Afinal, a serpente comeu e não aconteceu nada com ela. A árvore era linda e o seu fruto maravilhoso. Será que uma mordidinha só ia fazer mal? Parecia tão gostoso. Será que se ela comesse, Adão ia comer também? Enquanto ela pensava, a serpente estava ali do lado, falando no ouvido dela. E quando Eva menos percebeu, pegou um fruto do pé e deu uma mordida bem forte. Que triste. Deus tinha falado que se ela comesse, ela ia morrer, mas ela preferiu acreditar no anjo mau. Eva saiu dali correndo, com mais uma fruta na mão. Foi até Adão, que quando viu o que Eva tinha feito, ao invés de chamar a Deus, pegou a fruta na mão e comeu também. Daquele dia em diante, eles nunca mais foram felizes. Depois que eles comeram do fruto, saíram correndo para tentar fugir de Deus. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa, mas ao invés de mentir e tentar se esconder, a gente deve sempre dizer a verdade. Deus sempre nos perdoa. Mesmo que as pessoas não nos perdoem, Deus vai sempre estar do nosso lado.
fugindo sem saber por quê. Mesmo que o mal os faça se afastarem de mim, eu vou estar sempre em busca de vocês. O meu amor é maior que todos os fracassos. É bem maior que o mal no coração. Vou ter vocês comigo novamente. Suas vidas terei gravado em minhas mãos. O meu amor é maior que todos os fracassos. É bem maior que o mal no coração. Vou ter vocês comigo novamente. Viveremos a vida livremente. Tudo vai ser bem diferente. Sempre terei vocês em minhas mãos. Vocês fugiram pra se esconder de mim, pensando que eu não ia ver. Mesmo que vocês pensem que não podem voltar, eu estarei sempre pronto a salvar. O meu amor é maior que todos os fracassos. É bem maior que o mal no coração. Vou ter vocês comigo novamente. Suas vidas terei gravado em minhas mãos. O meu amor é maior que todos os fracassos. É bem maior que o mal no coração. Vou ter vocês comigo novamente. Viveremos a vida livremente. Tudo vai ser bem diferente. Sempre terei vocês em minhas Daniela, você tem irmãos? E você, Isadora, tem? É bebê? É maior? Bebê! Você sabia que Eva também teve bebê? O primeiro deles foi Caim. Caim foi o primeiro bebê do mundo inteiro. Foi um dos maiores presentes que Eva recebeu de Deus. Depois de algum tempo, Adão e Eva receberam de Deus o seu primeiro presente, o primeiro nenê do mundo. O nome dele era Caim. Ele foi o primeiro filho do casal. Eu acho que quando Eva pegou Caim no colo, ela ficou completamente apaixonada por ele. E como Caim, todos nós nascemos do amor de Deus e somos seus filhos. Eva pegou Caim no colo, o primeiro nenezinho deste mundo. Segurou suas mãozinhas e tocou seu nariz. Parecia impossível de acreditar. Como é possível ser assim? Vir à terra sem ter nunca existido. O
Eu acho que vai chover. Eu gosto tanto da chuva, do cheiro das plantas, do perfume das flores. Ai, eu gosto muito da chuva. Mas teve um momento, uma ocasião, que a chuva não foi muito legal, não. Depois de Adão e Eva, as pessoas que nasceram ficaram muito más. E a maldade chegou num ponto que Deus decidiu destruir toda a terra. Só uma família se salvou, a família de Noé. Essa é a história de Noé, o homem que fez um grande barco para poder escapar da chuva que cobriu toda a terra. Ele e sua família fizeram o que Deus pediu e foram salvos. Noé era um homem bom, que amava muito a Deus. Ele tinha muita fé e fez o que Deus quis. Durante 120 anos viveu para construir um barco bem grandão, para poder da chuva fugir. Valeu a pena confiar em Deus, pois Noé sua família salvou. Veio a chuva e transformou o mundo em grande mar. Só Noé que se salvou por ouvir a voz do Senhor. Vieram animais em grupos e casais, macacos e leões e ursos bem grandões. De dois em dois vieram vindo até se completar o grupo de animais que Noé devia salvar. Valeu a pena confiar em Deus, pois Noé sua família salvou. Veio a chuva e transformou o mundo em grande mar. Só Noé que se salvou por ouvir a voz do Senhor. Chuva, chuva cai, cai sem parar. Leva o Noé que vai nas ondas desse mar. A chuva então passou e Deus assim falou: Ei Noé, vem aqui ver o que eu vou fazer. Vou colocar um arco-íris no céu sempre a brilhar, pois eu quero que você nunca deixe de me amar. Foi assim que terminou a história do dilúvio. Deus colocou um arco-íris no céu para mostrar o grande amor que Ele tem por cada um de nós. Olha, um arco-íris! Toda vez que vocês virem um arco-íris no céu, é o Senhor nos lembrando que Ele nunca mais vai destruir a terra com água. Mas as pessoas que viveram depois do dilúvio não acreditaram muito nisso. Então elas tiveram uma ideia. Vamos construir uma torre muito alta que chegue até o céu. Daí, se Deus mandar um dilúvio de novo, nós não vamos morrer, porque nós vamos subir lá no topo da torre. Deus não gostou nada dessa ideia. E sabe o que Ele fez? Confundiu a língua deles de um jeito que quando um falava, o outro não entendia nada. Por isso, lembre-se sempre, o que Deus promete, Deus cumpre. Uma grande torre foi construída na cidade de Babel. Era muito grande e sua altura era para chegar ao céu. Mas quando Deus olhou para a grande construção, Ele viu que muitos homens eram maus de coração. Babel
aconteceu? Pagou. Mas Abraão obedeceu. Abraão era um homem que morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele foi chamado para ir a um lugar distante, onde Deus faria dele uma grande nação. O Senhor prometeu que Abraão seria o pai de todos os que têm fé. Abraão, sai dessa terra já e vai pra outra terra que eu vou lhe mostrar. Abraão, eu vou lhe abençoar e grande descendência então na terra terá. Por meio de você eu falarei, dos povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Por meio de você eu falarei, dos povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Abraão, ao pai obedeceu, seguindo sem temor as direções que Deus deu. Abraão ergueu um lindo altar pra demonstrar sua fé e a bênção do Senhor. Por meio de você eu falarei, dos povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Por meio de você eu falarei, dos povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Por meio de você eu falarei, dos povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Por meio de você eu falarei, dos povos deste mundo ungirei. Segue em frente, Abraão, pra terra da promessa Canaã. Abraão era um homem respeitado por todos, amado por todos. Era o líder de uma grande nação. Mas uma coisa faltava para Abraão: um filho. Abraão era casado com Sara e Sara não podia ter filhos. Mas depois de muito pedir a Deus, nasceu Isaque. E Abraão o amava mais do que amava a Deus. E nós sabemos que devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida para que todas as outras coisas sejam boas. Então Deus planejou algo para Abraão e Isaque que mudaria para sempre a vida deles. Alguma vez você já esteve numa situação de perigo que não sabia o que fazer? Isaque, filho de Abraão, passou por uma prova assim. Ele foi obediente ao seu pai e também confiou em Deus. E quando tudo parecia perdido, Deus livrou Isaque. No momento difícil da sua vida, confie em Deus. Ele vai ajudar você. Uma história aconteceu, um milagre de amor. Um bebê Deus concedeu a Sara e Abraão. Eles não podiam crer na bondade do Senhor, pois Isaque ali nasceu, prova de amor. E menino de Deus, quanta fé no Senhor. Mas um dia Deus quis provar que Isaque era fiel.
terá provas de amor. Você pode confiar na bondade do Senhor. Creia e você terá provas de amor. Você pode confiar na bondade do Senhor. Creia e você terá provas de amor. Você pode confiar na bondade do Senhor. Creia e você terá provas de amor. Tá escurecendo. Melhor a gente ir embora. Mas outro dia a gente marca pra poder vir e eu conto mais histórias pra vocês. Tá bom? Vamos ajudar a guardar as coisas? Vamos ajudar. Vamos lá. Olá, pessoal! Que bom vê-los de novo! Hoje faremos uma viagem inesquecível. Vamos voltar no tempo. Bem-vindos ao nosso trem especial. É nele que vamos fazer uma viagem fantástica em direção ao mundo misterioso e fascinante. Um mundo habitado por heróis e pessoas que viveram pela sua fé. Nossa primeira parada não é num lugar muito legal. Na realidade, eram duas cidades muito próximas uma da outra. Elas se chamavam Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ficavam no vale de Sidim, provavelmente onde hoje é o Mar Morto. As pessoas faziam muitas coisas erradas por lá. E parece que eles desobedeceram tanto, mas tanto, que algo meio radical aconteceu. Em Sodoma vivia Ló, o sobrinho de Abraão. Ali vivia ele e toda a sua família. Ló era o único em Sodoma que vivia de acordo com a sua fé. Um dia, Deus mandou alguns anjos às cidades de Sodoma e Gomorra para avisar que ela seria destruída e para dar uma chance aos moradores de lá. Mas os habitantes de Sodoma e Gomorra não deram atenção e a cidade teve um triste fim. Mas mesmo assim, Deus poupou aqueles que eram fiéis aos seus mandamentos. Lá e suas filhas puderam escapar da destruição. Não é um desenho animado, igual aquele que assisti na TV. O meu era não usar máscara negra, nem espinafre como fosse poder. O meu era não se disfarçar em nada, nem se esconde atrás de uma TV. Fogo caiu do céu e consumiu a cidade. Antes de Deus vier, ele ia salvar a cidade.
Nossa próxima parada é num lugar muito interessante. Nessa tendinha moram 2 irmãos gêmeos. Eles se chamam Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que desde a barriga da mãe eles brigavam. Não é muito legal que os irmãos briguem, mas Esaú e Jacó não entendiam isso muito bem. Vocês acreditam que no dia do nascimento deles, Jacó agarrou o pé de Esaú para sair bem juntinho dele? Mas mesmo assim, Esaú nasceu primeiro. Um irmão não aceitava perder para o outro de jeito nenhum, e assim eles cresceram. Um belo dia, Esaú voltou de uma caçada morrendo de fome. Comer é muito bom, ainda mais se comemos o que faz bem para nossa saúde. Verduras, legumes, frutas. Bem, Jacó tinha preparado uma sopa de lentilhas e Esaú ficou com muita vontade de comer um pouco daquela delícia. Então ele pediu um prato de comida ao seu irmão. Jacó então pediu a Esaú que, em troca do prato de lentilhas, lhe desse a sua primogenitura. Primogênito era como eles chamavam o filho que nascia primeiro. Jacó queria muito isso, pois o primogênito, além de ganhar uma bênção muito especial do pai, também ganhava as riquezas deixadas por ele depois de sua morte. Esaú, que estava com muita fome, logo aceitou trocar tudo o que tinha pelo prato de lentilhas do irmão. Mas e agora? Como Jacó iria enganar seu pai? Mentir não é nada legal. Uma mentira leva a outra mentira e quando a gente vê, tá tudo enrolado. Mas voltando à nossa história, Esaú era muito peludo. Então, Jacó vestiu uma pele de carneiro e foi até seu pai, Isaque, que já era bem velhinho e não enxergava muito bem. Assim, quando ele apalpou o braço de Jacó, achou que era Esaú e o abençoou. Desse jeito, Jacó roubou a bênção que era de seu irmão. Foi o prato de lentilha que Esaú comprou e comeu. Ele tinha muita fome e a sua bênção rendeu. La 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 la. Mas Jacó se aproveitou e roubou a bênção de Deus. Esaú estava com fome e a sua bênção perdeu. Comer é bom, dá energia. Comer é bom e faz bem. Coma sempre bons alimentos, fruta madura, muita verdura, coisas que fazem bem. Então Jacó correu pra casa, se arrumou pra ver seu pai. Foi vestido de carneiro para uma bênção roubar. La 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 la. O seu pai estava velhinho, não podia mais enxergar. Seu Jacó fez coisa feia, foi enganar o seu pai. Comer é bom, dá energia. Comer é bom e faz bem. Coma sempre bons alimentos, fruta madura, muita verdura, coisas que fazem bem. Comer é bom, dá energia. Comer é bom e faz bem. Coma sempre bons alimentos, fruta madura, muita verdura, coisas que fazem bem. Coisas que fazem bem. Coisas que fazem bem. Coisas que fazem bem. La 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 la. Quando Esaú descobriu que foi enganado pelo seu irmão, ficou muito bravo. Jacó então fugiu para bem longe com medo de que seu irmão o matasse. Numa noite, depois de ter andado horas pelo deserto, Jacó estava muito cansado. Ele então se deitou com a cabeça numa pedra e, olhando para o céu, teve um sonho como nunca havia tido antes. Uma folha de papel, um lápis para rabiscar.
Às vezes a gente acha que Deus está muito longe. Nos sentimos sozinhos e ficamos com medo. Mas podemos confiar, pois quando oramos, o céu vem até nós. Jacó foi muito abençoado por Deus. Mesmo depois de ter errado bastante, Deus o perdoou e o abençoou. Jacó se reencontrou com seu irmão Esaú e fizeram as pazes. Ele então se casou e até mudou de nome. Jacó também teve filhos e um desses filhos foi José, de quem vamos falar na nossa próxima parada. Um dia Deus falou com um menino e lhe mostrou os sonhos que tinha para ele. José seria governador, livraria o Egito da morte e todo mundo veria o seu valor. José correu e foi contar a seu pai o que sonhou e como Deus lhe falou. As estrelas, a lua e o sol no céu eram todas submissas a ele. José agora era o homem do sonho de Deus. Deus também tem um sonho pra mim, um sonho de amor, de esperança sem fim. Deus me fez um vencedor sem igual. Por isso eu sei, Deus também tem pra mim um sonho especial. Às vezes nós pensamos que Deus nos deixou e sem saber fugimos do seu amor. Ele nunca vai nos abandonar, nossa vida está em suas mãos. Moramos bem lá dentro do seu coração. Deus também tem um sonho pra mim, um sonho de amor, de esperança sem fim. Deus me fez um vencedor sem igual. Por isso eu sei, Deus também tem pra mim um sonho especial. Deus também tem um sonho pra mim, um sonho de amor, de esperança sem fim. Deus me fez um vencedor sem igual. Por isso eu sei, Deus também tem pra mim um sonho especial. Deus tem um sonho muito, muito especial para você. Nossa próxima parada é num país maravilhoso chamado Egito. José, filho de Jacó, depois de crescido, recebeu um sonho de Deus. Nesse sonho, Deus falou que ele seria especial, seria importante e respeitado por todos. Seus irmãos sentiam ciúmes dele, pois Jacó dava mais atenção para José do que para todos os outros filhos.
Um dia, o pai de José deu a ele uma túnica de presente, uma roupa muito bonita e colorida. Os irmãos de José ficaram com muita raiva e resolveram se vingar do irmão. Jogaram José num buraco muito longe de casa, arrancaram e rasgaram as suas roupas para enganarem o seu pai, dizendo que um animal muito feroz o havia atacado e que José estava morto. Mas, na verdade, seus irmãos acabaram vendendo José como escravo. E adivinha para onde as pessoas que compraram José o levaram? Para o Egito. O sonho de José estava se realizando. José passou por muita coisa. No Egito, ele foi novamente vendido para um general do grande faraó. Nessa casa, José teve muitos problemas, pois a esposa do general era muito maldosa. Mas sabe de uma coisa? José nunca abandonou a Deus. E Deus estava sempre com ele. E você pode pensar, puxa, Alessandra, como o sonho de Deus para José ia se realizar então? Ele foi para o Egito e só teve problemas. Calma, a história ainda não acabou. Mesmo quando a esposa do general enganou José e ele foi parar na cadeia, Deus estava com ele. E lá entre os presos, José foi fiel e até o carcereiro confiou nele. José interpretou os sonhos de 2 presos que estavam na cadeia com ele. E a notícia chegou aos ouvidos do faraó, que também havia sonhado e não conseguia entender o seu sonho. A quem foi então que o faraó chamou? José. O faraó gostou tanto de José e de como ele havia interpretado o seu sonho, que o colocou como governador do Egito. E não é que o sonho de Deus para José se realizou mesmo? Será que Deus também tem um sonho para cada um de nós? E aí, pessoal, vocês querem conhecer a história de como José foi para o Egito se tornar governador? Preste atenção no que eu vou contar agora. Essa história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Do trabalho escravo ele foi tirado e no palácio ele foi trabalhar. Faraó depois teve um grande sonho que José então interpretou. De escravo em governador tornou-se e o Egito com sua fé salvou. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. É isso aí, pessoal. Quando Deus está no controle das coisas, Ele pode transformar tudo em bênção para nós. José foi fiel a Deus e recebeu uma bênção muito grande. Você também pode ser abençoado como José, se for obediente como ele foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei.
nosso trem continua sua viagem. Só que dessa vez vamos um pouquinho mais para frente, depois de José. Por essa época, os hebreus eram prisioneiros no Egito. Quase todo o povo era escravo e Deus queria muito libertá-los. Acontece que o povo de Deus era muito grande e o faraó do Egito começou a se preocupar com o crescimento deles e fez uma maldade muito grande. Ele mandou matar todos os meninos que nascessem a partir daquele dia. Mas havia uma mulher judia que teve um menininho lindo e não teve coragem de entregá-lo ao faraó para que o matasse. Ela então escondeu o pequenino por 3 meses e quando não podia mais escondê-lo, resolveu fazer um cestinho e colocar o bebê no rio para que alguém o encontrasse. No momento, na beira do rio, a filha do faraó que estava passando viu o cesto e achou o lindo menininho que estava ali, sendo vigiado por Miriam, sua irmã mais velha. Como Deus foi bom com aquele bebê. E sabe como era o nome dele? Moisés, que significa tirado das águas. A história de Moisés começa aqui e com ela uma grande aventura. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. E mandou matar todos os bebês, mas Deus salvou a vida de Moisés. Parado lá no rio, a princesa o encontrou e ele pra sua casa então voltou. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Desde que nasceu, Deus o escolheu para libertar o povo hebreu. Eu também nasci, escolhido do Senhor. Eu fui chamado pra falar do seu amor. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Sim, ele é Moisés, é um bebê. Ele é Moisés, é um bebê. Nós também podemos ser como Moisés, que mesmo nos perigos do rio, descansava tranquilo nos braços de Deus. Nossa viagem continua, só que dessa vez Moisés já está crescido. Ele circula por todo o palácio, mas vê o seu povo sofrendo e isso o deixa muito triste. Deus havia escolhido Moisés para livrar o seu povo da perseguição. Por isso Deus falou com ele e mandou que ele fosse até o faraó ordenando que o povo de Israel fosse libertado. Moisés obedeceu a Deus, mas a Bíblia diz que o coração do faraó endureceu. Deus percebeu que o faraó não libertaria o seu povo. E depois de algumas tentativas, não teve jeito. O faraó não obedeceu e Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. E em uma delas, toda a nação ficou em trevas.
Naquela noite, todo o povo do Egito ficou com medo do escuro. Deus mandou a luz, mas o povo escolheu as trevas. Sai pra fora, vem pra luz. Sai do escuro, vem pra Jesus. Sai do escuro, sai do escuro. Sai pra fora, vem pra luz. Sai do escuro e vem pra Jesus. Sai do escuro, sai do escuro e vem pra luz. Depois das pragas, o faraó se arrependeu de ter desafiado a vontade de Deus. E agora o povo de Israel estava livre. Eles saíram do Egito em direção à terra que Deus havia prometido. Um lugar alegre, cheio de coisas gostosas, onde o povo de Israel poderia ser finalmente feliz. Deus nos libertou da escravidão. Hoje vamos festejar. Nós não ficaremos mais aqui. Vamos para um novo lar. Deus nos libertou da escravidão. Hoje vamos festejar. Nós não ficaremos mais aqui. Vamos para um novo lar. Vamos voltar pra terra que Deus nos prometeu. Terra que tem delícias, terra de biscoito e mel. Deus nos libertou da escravidão. Hoje vamos festejar. Nós não ficaremos mais aqui. Vamos para um novo lar. Vamos viver felizes. Vamos poder brincar. E o melhor de tudo, a festa nunca vai parar. Deus nos libertou da escravidão. Hoje vamos festejar. Nós não ficaremos mais aqui. Vamos para um novo lar. Deus nos libertou. Que legal! A gente tá livre! Nós não vamos ficar mais aqui, não! Vamos para um novo lar. Um novo lar. Agora, o povo de Deus andava pelo deserto em busca da terra prometida. Mas o sol ficou muito quente e as pessoas começaram a reclamar. Queriam comer, queriam beber, mas não sabiam onde iriam achar comida ou bebida, pois estavam no meio de um enorme deserto. Moisés, preocupado com todas aquelas reclamações, pediu a Deus que desse uma orientação. E Deus, como sempre, atendeu seu pedido, por mais difícil que seja a situação. Não se desespere. Deus sempre tem alguma coisa guardada para aqueles que confiam nele. E vocês acreditam que até fazer sair água de uma pedra ele fez? Você sabia que Deus fez água sair da pedra no deserto e que ele também mandou pão do céu pro povo de Israel? Quer saber mais? Então escuta aí. É o maná de Deus, aleluia. É o maná de Deus. É o maná de Deus, aleluia. É o maná de Deus. Pelo deserto vamos andar. É o maná de Deus. A sua promessa vamos buscar. É o maná de Deus. Jeová nos protege em todo lugar. É o maná de Deus.
a gente estiver aqui na terra, este vai ser o nosso deserto. Se estivermos com Deus, tudo vai dar certo. É só confiar e a bênção virá. É o maná de Deus, aleluia. É o maná de Deus. É o maná de Deus, aleluia. É o maná de Deus. Com o tempo passando, o povo começou a ficar rebelde. Cadê a tal terra prometida que não chega nunca, diziam alguns. As pessoas começaram a ficar nervosas, desobedientes. Então, Deus achou melhor escrever algumas leis que ele gostaria que o povo seguisse para que tudo ficasse bem novamente. Deus mandou que Moisés subisse até o Monte Sinai. Eles conversaram por muitos dias e lá Deus escreveu com a sua própria mão 10 leis em 2 pedaços de pedra. Quando Moisés voltou, todo feliz, para mostrar ao povo as leis de Deus, ele os encontrou adorando um bezerro de ouro. Moisés ficou tão bravo com eles que quebrou as tábuas da lei na mesma hora. Mas alguns dias depois, a misericórdia de Deus, que é infinita, deu outra chance para que os homens seguissem as leis divinas novamente. Moisés foi chamado no Monte Sinai de novo e Deus escreveu as leis outra vez. Deus sempre dá uma segunda chance para quem quer mesmo seguir o que ele ensina. Festinha de criança, pode tudo que rolar. É só ligar o som pra galerinha se agitar. Cai tudo no tapete, cai de pop e guaraná. É só rolar um funk que a hora vai lançar. Pra galerinha se agitar. Cai tudo no tapete, cai de pop e guaraná. É só rolar um funk que a hora vai lançar. E a nossa aventura vai chegando ao fim, mas não fique triste, o nosso trem volta por um dia desses, com as melhores histórias e lugares para se conhecer. Tchau! Mistura funk, rap com chá no mesmo acorde. Mistura bomba, chiclete, o povo adora.
estiver brincando, depois ela vai brincar. Quando a madre vai ver todos os lugares e marcha só. Se porque eu que depois de bagunçado, não pena. Vamos brincar de ai, tomar champanhe, no caminho de vocês. Meu Deus, eu conheço. Vai. Coisa aí. De melancia, de mamãe e ande. Vai explicar o que ele faz. Aí tem hora que o computador tava desmantelado, assim, tentando mexer, o computador não dava. E aí, quando ele chegava, ele funcionava. Diada de fruta, de melancia, de melancia. Não aprendeu, não. Mas sabe todas as letras, né? Não. De melancia. Dê tchau pras meninas. Tá filmando. Pois é, ele tá botando essa música de fruta. Você gosta de fruta também? Mas aqui é demais, hein? É verdade. Mas de mim saudável. Quando você te bota muito bem, minha mana. Bem sabia. Todo mundo bem sabia. Como os cuidados. Assim correr de fruta. Banana demais. Olha só, demais, 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 demais. É verdade. Mano, que delícia, mãe, que delícia, mãe, que delícia, mãe, que delícia, que delícia. Acho gostoso, gosto de uma verdade.